Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o quadro Exercício e Lesão. Se você tem histórico de lesão, de tratamento ou cirurgia nos joelhos, fica ligado no quadro aí que eu vou apresentar para vocês dois exercícios, um mais indicado e um mais contraindicado, que possa auxiliar no processo de manutenção do seu tratamento, da sua cirurgia, né? Fica aí ligado no quadro. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento não invasivo que pode ajudar você a entender a causa do seu problema, como ele começou e como de fato tratá-lo, tá? Hoje no quadro Exercício e Lesão, eu selecionei o agachamento e a cadeira extensora. E a história que tem ali por trás é de um cliente meu, ou melhor dizendo, de vários clientes que eu tenho, né? Que tem condropatia degenerativa. Você já deve ter feito, talvez, no seu processo aí de tratamento ou no seu processo de fisioterapia, ter feito aí um exame de ressonância e nele você constatou aí um certo grau de degeneração retropatelar, né? Murilo, o que é isso, Murilo? Então você tem a patela, que é aquele ossinho do joelho, né? O popular tramela, né? Mas aquele ossinho, e por baixo da patela, pelas laterais, enfim, revestindo toda essa face dela, tem cartilagem, uma cartilagem bem grossa, tá? Também no osso da perna, no fêmur, que é o osso grande da perna, temos bastante cartilagem ali, e essas duas cartilagens elas se relacionam, né? Elas friccionam durante a extensão e flexão do joelho, tá? Isso acho que não é novidade para ninguém, principalmente para os profissionais aqui que trabalham na área da saúde, que estão acompanhando o quadro, tá? Só que aí que tem um detalhe, né? Ao longo dos anos, essa cartilagem ela vai se desgastando, isso é natural. Existem processos em que ela se acelera. Eu não vou entrar em detalhe em que processos, né? Mas imagine você que esse processo se acelerou, ou que você teve algum trauma e ela se lesionou. Enfim, tá lá no teu exame condropatia degenerativa ou condromalácia, enfim, processos de perda da qualidade da cartilagem da patela, certo? Quais são os exercícios mais contraindicados? Quais são os exercícios indicados, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer? Primeiro você tem que pensar comigo aqui o seguinte, a patela, ela tem um lugarzinho para ela correr, um trilho. Você imagina um trilho. Então, existe um trilho que ela corre ali na linha do fêmur para ela poder gastar da forma fisiológica. Se você tem qualquer grau de desequilíbrio, vamos falar assim, desse trilho, essa patela vai gastar mais ou menos, tá? Mas suponhamos que isso tudo esteja correto, que isso já tenha sido tratado, já tenha sido recuperado, né? Ou se fez cirurgia, que já esteja tudo certinho, né? O que você não deve fazer, certo? O que você não deve fazer é aumentar o contato, o atrito, a coaptação entre patela e fêmur, para não acelerar mais ainda esse processo. Entendeu? Você tem que sim fortalecer a musculatura, fazer manutenção, manter o equilíbrio dela, mas evitar o excesso de compressão e principalmente o impacto, o choque dessa cartilagem ali, tá? É algo relativamente simples, parece, mas que muitas vezes aí passa batido nos treinamentos, tá? Então, no exercício que vocês podem estar vendo ali, a cadeira extensora, tá? A cadeira extensora é um exercício que eu não indico muito. Para quem fez um processo de reparação da cartilagem ou para quem tem histórico de degeneração cartilaginosa, enfim, para qualquer pessoa que tenha condropatia. Pelo seguinte, se vocês olharem o exercício, você vai a 0 graus. Nesse 0 graus seria o joelho reto, certo, pessoal? Quando você está a 0 graus, a patela ela fica literalmente livre. Não totalmente porque tem uma tração muscular, mas ela não tem um grau de coaptação muito grande em relação ao fêmur. Então, 0 grau ela fica praticamente livre, certo? E com ação gravitacional um pouco diferente do que um em pé. Mas eu vou explicar depois no outro exercício. Então ela ficando livre, ele assim, tudo certo, não tem agressão. Porém, logo que você começa a fletir o joelho nos primeiros graus, primeiros 15 graus já, ela já tem uma carga considerável, certo? E um movimento como esse, que é uniarticular, certo? Então você está trabalhando só a articulação do joelho, né? As outras articulações como quadril, coluna e tornozelo não estão aí participando de forma tão ativa, né? Toda a carga vai ser concentrada naquela articulação. E quando você começa a dobrar o joelho, começa a gerar uma compressão. Quanto mais próximo de 90 graus, certo? E se, claro, passar de 90 graus, e ali no exercício de extensora não é possível passar dessa amplitude, não se bem executada, é claro, né? Você começa a aumentar muito a compressão, certo? Muito a compressão. Então você acaba acelerando esse processo. Mas temos um lado bom desse exercício. Por isso que eu sempre digo que não existe exercício absolutamente contraindicado, né? Esse exercício ele é bem controlado, você tem domínio sobre o que você está fazendo.
Então, se feito de forma correta, com uma boa intensidade, num primeiro momento ele não é tão contraindicado. Mas qual que é a natureza desse exercício? As pessoas trabalham com bastante carga, com bastante intensidade, muitas vezes com má execução. Então não é um exercício que eu recomendo tanto para condropatia degenerativa, pelo excesso de compressão patelar, pelo fato de ser exercício uniarticular, certo? E por aumentar justamente só o torque do quadríceps, e trabalhar totalmente isolado, né, nesse exercício, você também não está contribuindo tanto assim para o posicionamento patelar. Antigamente se entendia que para que a patela ficasse no lugar, bastava ter um quadríceps forte, um vasto medial, vasto intermédio, tinha tudo aquilo ali. E hoje se sabe que não é mais assim. Existe um outro complexo que é importante ser trabalhado, tá bom? Mas não é o foco aqui da aula em si, tá bom? Já no exercício que vocês estão vendo aí na sequência, bem conhecido, o agachamento, todas as salvas para o agachamento, todos os elogios para o agachamento. Poxa, Murilo, mas eu fiz cirurgia de joelho, fiz uma raspagem na cartilagem, tratei, fisioterapia, enfim, coisa e tal. Posso fazer agachamento? Deve, meu amigo, deve. Colega educador físico, sim, pode fazer. Claro, você vai ter que avaliar o seu cliente, você vai ter que ver se ele está realmente dentro das suas funções adequadas ou não, se ele veio de uma fisioterapia ou se ele veio direto do médico, ver se ele está apto realmente a fazer o exercício. Isso é fundamental. Eu ensino isso no curso de educação física, e ortopedia e traumatologia. Mas o que é importante você entender é que quando você faz um exercício como esse, você está trabalhando com função. Sentar e levantar, colega, é algo natural, é algo fisiológico. Você tem que treinar o seu cliente para ele fazer isso. Você que é praticante de musculação, você executa o agachamento todo dia no seu escritório, na sua casa, você senta e levanta. Então é fundamental. Só por isso já ele é mais indicado, certo? Só por isso. Como se não bastasse, ele é um exercício multiarticular, né? Então trabalha lá tornozelo, trabalha quadril, coluna está compensando junto, né? Você não, trabalhando junto. Então você tem todo um benefício aí no processo de execução do agachamento, né? Mas, meu, não vai gerar mais pressão patelar na hora que eu for agachar? Execução. Se você sabe fazer execução, você vai transferir essa carga de forma qualitativa pro quadril, gerando um ponto, e aí fica a dica para vocês, você que é praticante de musculação, pega essa dica. Se você ficar durante o agachamento atento aonde o seu peso encosta no chão, então imagine que o pé é esse aqui, certo? Se você concentrar um pouquinho à frente do tornozelo, então tem o tornozelo, os ossinhos do tornozelo um pouquinho à frente, ali é a linha talar, mais ou menos a linha do talos, né? O talos é um osso do tornozelo. Se você concentrar a pressão exatamente ali, não tem como seu agachamento sair errado. Certo? Ah, Murilo, mas pode roubar na coluna? Pode, mas você não vai conseguir executar ele com eficiência. Você vai perceber que não sai com eficiência. Se você trabalhar a coluna certinho, transferir a carga no centro do pé, que seria ali mais ou menos a linha do tornozelo, ali do talos, você não vai conseguir fazer errado. Seu joelho não vai doer. Faz o teste, certo? Então é consciência corporal, é execução, conhecimento de biomecânica, certo? Aí você tem um exercício de qualidade. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Olha, você está liberado para fazer o que você quiser, contanto que quem vai lhe atender, um profissional de educação física, ele saiba o que está fazendo, ele faça com qualidade, ele tenha conhecimento cinemático e biomecânico, certo? E se você é praticante de musculação, você também tem que saber, porque às vezes o professor não vai estar junto com você o tempo todo, certo? Então, no exercício em questão ali, o agachamento, você percebendo bastante a posição do pé, trabalhando com consciência corporal, ativando a musculatura posterior, você está equilibrando, você está controlando a parte anterior e posterior com eficiência. Não tem como você sentir dor se realmente você foi bem tratado, tá bom? Então fica um exercício aí totalmente indicado para condropatia, tá? A única ressalva é, claro, trabalhar na amplitude de até uns 90 graus para evitar a sobrecarga patelar. Mas se com pouca carga até dá para trabalhar um pouco mais de amplitude, eu não recomendo, mas dá para trabalhar um pouco mais de amplitude. Então é um exercício extremamente indicado. Tá bom, pessoal? Fica aí o quadro para vocês, exercício e lesão. Acompanhem o nosso canal os próximos quadros. E se você sentiu que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, que ele foi positivo, compartilha com as pessoas que você conhece. Talvez você vai ajudar alguém que tem essa lesão, que tratou essa lesão e não sabe que um ou outro é melhor ou pior. Tá bom? Um abraço.